Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje nós vamos conversar sobre o maior problema que as pessoas relatam como sendo o maior impeditivo para que aprendam uma nova habilidade, uma habilidade nova, em particular o domínio da língua inglesa. Bom, na verdade, a falta de tempo, eu não diria que é um problema, é muitas vezes uma desculpa. E é uma desculpa favorita. Todas as pessoas que não querem ou não conseguem iniciar uma nova atividade, então elas falam que o problema é a falta de tempo. Porém, a falta de tempo, a gente pode ver que, na verdade, não existe. O que existe é uma questão de prioridade. Porém, antes de eu falar especificamente sobre o tempo, eu vou tentar situar um pouco essa questão da falta de tempo dentro de outros escopos, de outras formas de encarar o fato. Por exemplo, qualquer tipo de iniciativa que você tenha na sua vida, o requisito primordial, o requisito mais importante é justamente tomar a decisão de dominar aquela habilidade. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita antes de ir conversar sobre tempo e tudo mais é essa: você já tomou a decisão de aprender inglês? Você vai se comprometer nessa empreitada, nesses estudos, com o melhor que você tem, porque você quer chegar em algum lugar. Então, a primeira coisa de todas é justamente tomar a decisão. Eu vou aprender inglês, eu vou aprender a dirigir, eu vou aprender matemática, eu vou aprender não sei o quê. Então, a primeira coisa, a mais importante, é tomar a decisão. Porque uma vez que nós tomemos a decisão, nós começamos a enxergar os recursos, nós começamos a enxergar tudo aquilo que nós precisamos para nos levar naquele ponto que nós queremos. Então, o primeiro ponto é esse. Antes de falar de tempo, nós temos que perguntar, fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós já tomamos a decisão? Uma vez que já tenha sido tomada a decisão, aí vem um segundo ponto mais importante. Para que eu preciso dominar essa habilidade? O que eu vou conseguir? O que essa habilidade nova vai trazer para mim de benefício? Qual tipo de satisfação, de recompensa que vai trazer para a minha vida, para a vida das pessoas ao meu redor, esse domínio dessa habilidade? O que isso aí vai trazer de bom para mim? A motivação é justamente o que você vai alcançar, tá certo? Então, por exemplo, você vai conseguir, se você é um professor, você vai conseguir ler textos em inglês e vai ampliar o seu acesso a material disponível para você crescer profissionalmente, para você adquirir conhecimentos, etc. Se você quer viajar para o exterior, interagir com as pessoas, etc., a sua motivação é justamente essa, poder viajar sem precisar de ajuda de ninguém, que você vai se virar muito bem e por aí vai. Então, cada um de nós tem uma motivação e essa motivação é que eu digo que a meta, é o objetivo, ela vai fazer com que nós definamos o caminho que nós precisamos trilhar para chegar até lá. Então, muita gente não sabe, mas o inglês pode ser aprendido de diversas maneiras diferentes. Você pode aprender inglês apenas para ler, você pode aprender inglês apenas para conversar, você pode aprender inglês apenas para escrever, e é claro, quem escreve consegue ler. Mas, enfim, cada um desses objetivos vai ter um caminho diferente a ser seguido, uma metodologia de estudo diferente. Então, recapitulando, você já tomou a decisão? E uma vez que tenha tomado a decisão, qual que é o seu objetivo final? Qual a motivação que você tem para aprender inglês? Se você não tiver esses dois pré-requisitos, não vai adiantar nada. E se você tiver esses dois pré-requisitos, o tempo deixa de ser um problema, porque você vai dar um jeito. Porque na vida, nós sempre arrumamos tempo para fazer aquelas coisas que são importantes para nós. E nem sempre também, por exemplo, se você ficar doente, você não vai poder ir trabalhar, você não vai poder fazer um monte de coisa. Então, a sua prioridade passa a ser cuidar da sua saúde. E a gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante para nós. Agora, quanto ao estudo em si, você hoje é muito mais fácil de você aprender inglês, porque existe uma quantidade enorme de conteúdo disponível para aperfeiçoar qualquer uma das quatro habilidades, que são as ler, escrever, falar e ouvir. Então, cada uma dessas quatro habilidades, ela vai ter um enfoque diferente. Tá? E a boa notícia é essa. Se você, por exemplo, resolver estudar inglês apenas com o que você encontra no YouTube,
você já vai encontrar material para uma vida inteira de estudos. Então, você vai ter professores dando aulas, você vai ter material para você desenvolver sua audição, você vai ter coisas interessantes para ler, de acordo com os seus interesses. Há muito tempo atrás, um dos estagiários que trabalhava comigo, ele ouvia podcasts sobre fotografia, que era o assunto que ele estava mais interessado na vida. Então, ele ficava ouvindo isso com o objetivo de aprender sobre fotografia, ao mesmo tempo de aprender a língua inglesa. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que existem tantos recursos, existe tanta coisa disponível, que se você não fizer um planejamento, uma escolha sensata do que você vai fazer, você pode ficar perdido e paralisado. É o que se chama paradoxo da escolha. Quando nós temos muitas escolhas, você acaba não fazendo nada. O paradoxo da escolha pode se refletir em vários momentos. Por exemplo, antigamente, 20, 30 anos atrás, você ia comprar uma calça jeans, você só encontrava um tipo, a calça Lee. Hoje você vai num shopping center e você encontra centenas de opções. E eu detesto comprar roupa. Então, muitas vezes eu vou comprar uma roupa, eu fico lá com aquele monte de opção e acabo não comprando nada. No tempo que só tinha opção, era muito mais fácil. Então, voltando aqui no caso do inglês, se você escolher apenas um recurso para aprender inglês, como, por exemplo, o Duolingo, que aí sim tem um esquema todo esquematizado para você aprender inglês, tá bom. Você não precisa ficar vendo no YouTube, não precisa ficar vendo em vários outros recursos. O importante é o seguinte, você tem os recursos, mas você tem que fazer a sua escolha e você tem que seguir aquela escolha com pressão. Isso não significa que você não possa mudar a sua estratégia. Sim, você pode mudar, mas também você tem que definir, você tem que fazer um planejamento semanal, um planejamento diário, um planejamento de longo prazo, que é para você, onde você quer chegar. Então, essas 4 habilidades você consegue achar recursos com bastante facilidade na internet. Agora, é o seguinte, dessas 4 habilidades, aquelas que requerem maior dedicação são elas: a escrita e a audição. Dentre essas, eu diria que a escrita é a mais difícil. Por quê? Porque para você escrever bem em inglês, você tem que ter ideias, você tem que ter conhecimento, e você tem que saber articular as suas ideias, você tem que saber escrever bem, etc. Ou seja, se você não consegue fazer isso bem em português, você também não vai conseguir fazer isso bem em inglês. Ou seja, a habilidade mais difícil de dominar é a escrita. Porém, por quê? Ela requer que nós tenhamos um conhecimento prévio da nossa língua, nós tenhamos ideias, ela exige que nós saibamos exprimir as nossas ideias de uma maneira que seja compreensível, etc. Então, são muitas coisas que vão além da simples compreensão da língua inglesa, tá bom? Boa noite, Mary. Obrigado pela presença. E, além da escrita, vem a audição. Mas a audição, eu considero que é mais fácil. Porque a audição não vai requerer que você tenha conhecimentos prévios, que você tenha e vários outros pré-requisitos. Tá? A audição requer apenas que você, durante um período determinado de tempo, você se dedique a ouvir bastante, de forma ativa e passiva, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? E basta isso. Quer dizer, é claro que você tem que ter paciência. Muita gente fala assim, eu ouvi música 8 horas por dia durante uma semana e ficou do mesmo jeito. Cara, uma semana não resolve nada. A gente tem que começar a pensar em termos de 6 meses aqui. E outra questão, você nunca pode pensar que você vai entender tudo que as pessoas falam inglês para você, porque o inglês já existe em diversas variantes. Tem o inglês que se fala na China, o inglês que se fala na Índia, o inglês que se fala na Austrália, na Inglaterra e em locais da Inglaterra, em locais dos Estados Unidos, né, variado. Quer dizer, o sul dos Estados Unidos tem um inglês bem diferente do inglês que se fala em Nova York, no norte dos Estados Unidos, etc. Então, quer dizer, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, vem a segunda, que é a audição, mas é questão de ter paciência. Então, com 6 meses de dedicação, de estudo, de ouvir, né, por exemplo, você praticar a sua pronúncia, ler em voz alta, que também ajuda, tá? Embora não pareça, o fato de você ler em voz alta vai ajudar que você desenvolva a sua habilidade auditiva da língua inglesa e também vai te ajudar a se expressar em inglês de uma forma melhor, tá certo? São coisas que as pessoas não levam em conta porque não tem nada, porque parece que não tem nada a ver com essa ideia original, tá bom? Bom, agora a audição, tá? Como eu falei, é uma coisa viável, você vai ter que familiarizar o seu ouvido com a sonoridade da língua inglesa. Até tem uma aluna nossa,
né, ela citou bastante o caso, que até dá dor no maxilar, porque a articulação das palavras é diferente. Por isso que é importante você ler textos em voz alta. Tá? Então, nós temos que nos acostumar com essa sonoridade. E também a língua inglesa tem outro problema. A forma escrita do idioma não é muito fiel, né, à forma como elas são escritas. Por exemplo, você pega aqui essas palavras Apple, todas elas começam com A, né? Desculpa, todas elas têm a letra A, mas a letra A é pronunciada de forma diferente. Você tem Apple, game, quer dizer, game já é diferente de Apple, e father, né? O som é diferente. Quer dizer, a mesma vogal, ela é pronunciada diferente dependendo da palavra em que ela se encontra, tá? Existem algumas regrinhas que te indicam como que você vai interpretar a forma como a palavra é pronunciada. Mas eu digo, não vale a pena memorizar essas regras. Como que você vai aprender como que a palavra é pronunciada? Ouvindo, praticando a audição e lendo ao mesmo tempo. Quer dizer, você vai, naturalmente, com a exposição, você vai ver, puxa vida, aqui eu falo Apple, aqui eu falo game, e aqui eu falo father. Porque as regras, como tudo na língua inglesa, elas também têm exceções. Nem sempre elas valem. Então, você tem uma regrinha, aí se você procurar uma gramática, vai falar para você, ó, exceto nos casos tais, tais, tais. Tá? Então, tem essa questão das letras que são pronunciadas diferentes, dependendo de onde elas se encontram na palavra, e tem também as letras mudas, que acontecem com uma frequência muito grande. Por exemplo, a palavra island. Você não pronuncia o S. As pessoas falam Iceland, né? Mas o S é uma palavra muda, você não pronuncia. Então, tem todos esses fatores que você tem que se acostumar com a língua inglesa. Agora, vamos ao ponto que vai tocar bastante na questão do tempo, tá? Então, a prática da compreensão da língua inglesa e também, porque eu diria que todas essas 4 habilidades, elas são interrelacionadas. Se você aprender a ler, você vai desenvolver a sua habilidade de compreensão, a sua habilidade de escrita, tá? E a sua habilidade da fala também. E da mesma forma, você praticando ouvir vai te ajudar na escrita, vai te ajudar na compreensão e por aí vai. Quer dizer, as habilidades, embora você possa, por exemplo, dedicar o seu tempo, né, para estudar ou aprender a ler em inglês, isso também vai ajudar as outras habilidades. Então, voltando à questão do tempo. Você precisa do inglês de uma forma bastante rápida, tá? Então, bastante rápida por quê? Você precisa ler e-mails, você precisa acessar a internet, você precisa ler documentação, enfim, você precisa adquirir informação. Então, o que eu digo para você? Concentra-se primeiro na aquisição de um vocabulário básico que vai te permitir entender cerca de 80%, 85% de um texto em inglês. E é claro que isso dali você vai subir. Então, olha só, em 6 meses, você vai conseguir chegar num nível de habilidade, em uma habilidade, que é a leitura, que vai te permitir dar um avanço. Inclusive, eu defendo que antes de você começar a fazer cursos de conversação, curso de escrita, etc., dedique-se primeiro à leitura da língua inglesa. Então, vou pegar um exemplo do meu livro, né? As palavras mais comuns da língua inglesa. Tá? As palavras mais comuns da língua inglesa é um livro que eu escrevi, que ele foi baseado numa pesquisa, é claro que eu não fui original, isso aí já é conhecido há bastante tempo, que com um número muito pequeno de palavras, você consegue chegar a uma compreensão de 70% a 80% de qualquer texto. Tá? Isso eu provei dentro do meu livro, tem lá um texto que eu peguei, um texto que não é simplificado, não é resumido nem nada, e eu marquei as palavras mais comuns. Então, nesse texto em particular, que pode ter sido uma exceção, se você pegasse as 250 palavras mais comuns da língua inglesa, os numerais e as palavras parecidas em português, você chegava a 94, alguma coisa do texto em conjunto. Quer dizer, apenas 4% das palavras que não se incluíam nessa listinha. Tá? Aí você fala para mim, tá bom, mas como é que eu vou aprender isso? Bom, o meu livro tem 2.300 e poucas frases, e são 700 palavras. Você vai fazer um planejamento de 6 meses. Então, você pega 180 dias, divide 2.300 alguma coisa por 180 dias.
você vai ter aproximadamente 12 frases por dia que você vai ter que memorizar. 12 frases. Aí você diz para mim que você não tem tempo para estudar 12 frases, quer dizer, é difícil de acreditar que você não tem esse tempo, tá? Então, é possível. Mas olha só, quando você faz o planejamento, a coisa fica mais fácil, a coisa toma forma. Eu estou falando assim, ó, eu vou dominar um vocabulário da língua inglesa que me permita compreender entre 70% a 85% de um texto não literário num prazo de 6 meses. Então, eu vou pegar as 700 palavras mais comuns da língua inglesa e vou pegar as frases, essas 2.000 e tantas frases, vou dividir por 180 e eu vou aprender. Aí eu posso estudar essas frases da forma que eu cito no livro. Você pode pegar essas frases e colocar no caderno, estudar com o método da lista de ouro. Então, que é explicado em outra live, que eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Então, quer dizer, fica factível, a partir do momento que você fala aonde você quer chegar, quais são os meios que você vai empregar, tá? Então, você consegue chegar lá. E o tempo para isso? Não mais do que 10 a 15 minutos por dia, nesse caso, tá? Então, eu estou falando da leitura, que seria o primeiro passo para você dominar o teu inglês. Então, você chegar para mim e falar que não tem 10 a 15 minutos por dia para estudar, aí não é verdade. Você está arrumando uma desculpa. E a desculpa é um mecanismo psicológico que nós utilizamos, que na psicologia se chama de racionalização. Quer dizer, todas as decisões que nós tomamos, nós precisamos, de alguma forma, estabilizar o nosso ser em torno daquela decisão. Então, você vai falar assim, não tem tempo para isso, para aquilo. Quer dizer, na verdade, não é falta de tempo. Você não quer, tá? Eu, por exemplo, eu sempre falei assim que eu queria aprender a fazer mágicas. Comprei um monte de livro de mágica, mas eu não tenho uma motivação, eu não quero, eu não tenho o que eu vou fazer quando eu souber. Não tem nada disso. Então, eu nunca comecei. Eu tenho um monte de livrinho aí. Eu leio e tal, mas não vou a fundo, tá? Luiz Carlos, boa noite. Muito obrigado. Aqui o Luiz Carlos está comentando que ele já tem um Anki hoje, nossa, com 2.700 sentenças, quer dizer, já passou o meu livro aí em quase 300 frases. Parabéns. E ele faz em média de 90 a 100 revisões diárias, né? Deixa eu colocar aqui a observação que é interessante, tá? O Anki dele tem 2.700 sentenças, tá? E ele faz 90 a 100 revisões diárias. Pô, bacana, Luiz Carlos. E aí, escreve aqui pra gente quais são os resultados que você está obtendo com essa prática, se vale a pena, se está funcionando, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre uma outra questão, também voltada sobre a questão do tempo. A compreensão da língua inglesa, o seu estudo em geral da língua inglesa, ele pode se dar de duas formas, da forma ativa e da forma passiva. A forma ativa é aquela em que você senta na sua mesa e você, por exemplo, você pega a sua meta lá, você quer estudar não sei quantas frases por dia. Aí você vai sentar e você só vai fazer aquilo. Você vai desligar a música, porque também você não deve estudar, assim, varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, se eu estudar ouvindo uma música que tenha letras, quer dizer, tenha alguém cantando e tal, eu não vou conseguir me concentrar. E outros pesquisadores dizem também que mesmo que seja uma música ambiente, parte do seu cérebro vai estar ocupada em ouvir aquela música. Então, o melhor é você sentar num lugar que você tenha tranquilidade, que você tenha silêncio e estuda. Por quanto tempo? Você decide, 10, 15, 20 minutos. Por quê? Você começando o seu estudo de uma maneira, como eu estou falando, num lugar quieto, e com planejamento, não é você vai sentar em frente ao computador e falar assim, o que eu vou estudar hoje? Hoje eu vou no site X, vou no site Y. Não faz isso, que você vai se frustrar, porque você não vai progredir muito, tá? Então, você tem que ter um roteiro, escolha um site, pode ser o meu site, né? Aprendendo Inglês, lá tem muito material para você aprender, tá? Então, esse é o ativo, você dedica aí 10, 15, 20 minutos, meia hora, para aquele estudo específico, tá? E aí você ouve o texto, você lê o texto ao mesmo tempo que você ouve, você seleciona algumas frases daquele texto, você copia no seu caderninho. O que é selecionar as frases? Vamos supor que tem um tempo verbal que você está aprendendo e que você não tem muito domínio. Por exemplo, o verbo futuro do condicional. Se eu tivesse mais tempo, eu estudaria mais. If I had more time, I would study more. Futuro do condicional.
Então, você memoriza uma frase dessa, e aí você vai olhando o teu texto, olha que interessante, né? Você está focado nisso. Aí você vai buscar todas as instâncias de frases que estejam nesse tempo verbal. Aí você copia no caderno. Isso aí é uma ferramenta fantástica para você aprender. Então, essa daí é a prática ativa, tá ok? Já a prática passiva, que é muito importante também, é aquela que você faz enquanto você está fazendo outras coisas que não requerem a sua atenção integral. Quer dizer, não é necessário que você, por exemplo, que nem na prática ativa você só faz aquilo. Uma atividade como lavar prato, andar de bicicleta, andar, caminhar, né? Você está dirigindo para o trabalho, você pode muito bem ouvir outras coisas, porque essas atividades são atividades que estão automatizadas. Você não precisa dedicar a sua atenção consciente quando você está lavando o prato, quando você está dirigindo, né? Eu não recomendo que você vai fazer texting, né? Em celular, não, ouvir você pode ouvir muito bem, não tem problema algum. Todo mundo faz isso, não interfere na sua habilidade de dirigir. O que eles dizem que interfere, mesmo com aqueles carros que tem um celular, atende o telefone, quer dizer, você tem que dar uma atenção para quem está falando, você tem que responder, etc. Então, recomenda-se que você não faça, mas você está ouvindo, ok. Então, esse tempo, eu diria que num estudo, até num estudo bem avançado, você dedique 20% do seu tempo à prática ativa e 80% à prática passiva. Pode ser assistir uma série de televisão, ouvir um podcast, enfim, o que quer que seja, tá? Em que você está praticando a língua inglesa. Isso aí também não vai te exigir tempo adicional. Por quê? Porque são atividades que você tem que fazer, você não consegue fugir, você tem realmente que fazer essas atividades no seu dia a dia. A única coisa que está acontecendo é que você está aproveitando esse tempo para já ir desenvolvendo uma outra habilidade, tá certo? Aqui, deixa eu colocar um comentário aqui do Carlos, respondendo a pergunta que eu fiz para ele. O Anki com áudio nativo, né? Então, aqui na descrição, você tem os phrasal verbs, são 925 frases com áudio de nativos, tá? Aí ele falando que com o Anki ele lembra da entonação dos nativos, as frases, é exatamente isso aqui, Luiz Carlos. É o que eu digo. Você memorizando as frases, você vai poder usar essas frases em outros contextos, trocando uma palavra ou outra. Quer dizer, você está aprendendo a estrutura da língua, e aí você vai trocando uma palavra ou outra e vai podendo inserir essas frases na sua conversação, na sua escrita, etc. E ele falando assim, né, acordo frequentemente pelas frases. Exatamente, o shadowing é aquilo, você ouve a frase e repete ao mesmo tempo. Essa é uma técnica que eu também já falei numa live, tá? Bem lembrado desse caso, eu vou colocar o link aqui também da live na descrição, tá? Então, são várias técnicas, e o interessante que eu sempre recomendo, eu cito algumas técnicas, mas o que vai realmente valer a pena, que vai contar para você, é quando você adaptar essas técnicas para a sua forma de estudar. Aí sim a coisa vai valer. Então, por exemplo, no deck dos phrasal verbs, tá? Eu tenho 925 frases. O que eu recomendo? Que você comece a alimentar esse deck com as suas próprias frases, com seus próprios phrasal verbs, tá? Então, só para resumir até agora, eu falei do aprendizado da leitura, eu falei agora como você desenvolve a compreensão, e relembrando que o desenvolvimento de uma habilidade, ele também fortalece as outras habilidades, tá certo? Então, esse tempo que você tem, a prática ativa, a prática passiva, né? E a passiva, você não está procurando tempo novo, é um tempo que você já gasta fazendo outras atividades, tá bom? Então, espero que vocês estejam começando a enxergar que o tempo não é um problema, tá? Então, como eu disse, a prática ativa, você não deve fazer nada mais, você está focado exatamente naquilo. Já a prática passiva, não. Você pode colocar alguma coisa para tocar, e aí você ouve. Você não vai entender tudo, porém, você vai entender alguma coisa. E melhor, com o tempo, você vai passar a identificar cada vez mais palavras. Mas você tem que ter paciência, enxergar que é um processo. Pensa sempre no horizonte de 3 anos. No meu curso, eu sempre falo para as pessoas de definirem uma meta SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta que o S é de specific, o M é de measurable, o A de actionable, quer dizer, você está dentro dos seus recursos, fazer aquela atividade que você se programou.
O R é de realistic, quer dizer, você não pode chegar assim e falar assim, eu vou ser fluente, vou escrever uma peça igual ou melhor que uma peça de Shakespeare em 6 meses. Isso não é realista. Então, não vai acontecer, tá? E time bound é o T. O T de time bound, quer dizer, você tem um prazo. Lembra que eu falei lá atrás de você dominar a habilidade da leitura? Então, ela é específica, sim. Eu quero aprender a ler 70% a 80% de textos não literários, ok. Ela é específica, sim, eu estou falando o que é. Ela é mensurável? Sim, eu consigo falar assim, por exemplo, ao longo dos 6 meses eu aprendi tantas frases no primeiro mês, no segundo mês, é mensurável, você consegue medir, tá? Vem o actionable, está dentro do meu recurso? Sim. Essas frases que eu estou falando para vocês, elas estão na internet, no meu site, está tudo lá. Então, é só você pegar e trabalhar em cima dela. Realistic, sim, claro, você tem que estudar 12 frases por dia. E time bound, 6 meses. Tá certo? Então, isso é uma meta SMART, tá? Você tem que definir essa meta para você conseguir ter sucesso lá. Agora, não esqueça lá do comecinho que eu falei, que você tem que ter a decisão de aprender e você tem que saber onde você quer chegar, tá? Então, voltando aqui, não vamos entender tudo. E também, se você não entender, você não vai ficar infeliz porque não entendeu, tá? Porque você sabe que é um processo e pensa sempre no horizonte de 3 anos. Que esse horizonte pode ser menor, né, do que 3 anos, dependendo do ponto de partida que você tem. Você já tem conhecimento em inglês, você vai alcançar a meta da fluência em menos de 3 anos. Aqui tem uma coisa que o Luiz Carlos até está dando umas dicas bem legais aqui, deixa eu colocar o comentário novamente. Ele usa sentenças com phrasal verbs e pedaços da linguagem também no Anki. Isso é, exatamente, eu vou falar sobre isso, tá, Luiz Carlos? Está perfeita a sua estratégia. Parabéns. Tem aqui, exatamente, o connection speech, se eu não me engano, é você conseguir conectar a pronúncia de uma frase com a outra. Isso é muito importante, que dá naturalidade à sua fala. Né? E ele está estudando há quase 9 meses, tá certo? Então, eu estou entendendo que ele deve estar estudando sozinho e está tendo um bom progresso. É isso aí, Luiz Carlos. Parabéns pela iniciativa. É bom que você está aqui, que você está confirmando muita coisa que eu falo. Para você realmente ter um progresso real, tá? Você tem que praticar, olha só que eu insisto, todos os dias. Não é que nem curso de inglês que você sai de casa, pega o ônibus ou pega o carro, vai lá e assiste a aula 2 vezes por semana e esquece da vida. Não, é todo dia. E uma grande parte do dia. Lembra da atividade passiva, tá? Então, é todo dia, uma grande parte do dia você está se envolvendo nisso aí. Aqui é o seguinte, isso aqui é um trechinho do meu site, o Aprendendo Inglês, tá? Eu coloco nos textos, eu pego vídeos, etc. Esses vídeos sempre têm um objetivo, eu divido em temas para conversação e temas que são técnicas de aprendizado. São dezenas, são relatos de pessoas, são poliglotas, pessoas que falam muito bem, são professores de inglês, mas não tradicionais, não é daquele professor que você vai numa escolinha, não, são pessoas que, como o Luiz Carlos aqui, eles aprendem a falar inglês de uma forma autônoma. Essa é a grande virada de chave, tá? Porque, olha só, o tradicional no curso de inglês normal é de você chegar na fluência depois de 8 anos. 4 anos do básico, 2 intermediário e mais 2 anos do avançado. 8 anos. Agora, como é que você explica que tem cara que aprende a falar 20 línguas? Se você botar 20 vezes 8, dá 160. Quer dizer, eles têm uma metodologia que funciona muito melhor, tá? Além de uma motivação forte, que eles têm também. E qual que é essa motivação? E qual que é essa diferença? A diferença é essa, eles estudam todos os dias, eles não têm medo de se expor, que isso envolve você sair da zona de conforto, tá? Então, aqui no portal Aprendendo Inglês, você tem o áudio original, quer dizer, tal e qual está no vídeo, e o áudio com uma velocidade reduzida, que é o que está à direita aqui. Está vendo esses 3 pontinhos? Todos os áudios do portal Aprendendo Inglês, você pode baixar ali do lado. Se você baixar, clicar nos 3 pontinhos, você pode fazer o download do áudio. Você pode gravar esse áudio no seu celular, pode gravar onde você quiser, e você pode ouvir depois, né, nesses momentos. Você está dirigindo, você está indo para lá, sempre ajudar. Por exemplo, é lógico que se você ouvir o mesmo, primeiro você vai se familiarizar com o assunto. Se você está começando, leia o texto em português. Por quê? Porque quando você lê o texto em português, você está ativando as ideias no seu cérebro relativas àquela informação. Por exemplo,
toda informação nova que nós recebemos, ela precisa se encaixar num referencial de conhecimentos que nós já temos. E quando você lê em português, o que você está fazendo é isso. Você está ativando no seu cérebro aqueles circuitos neurais que estão associados com essa informação que você está lendo. Aí depois você lê em inglês, ouvindo o áudio ao mesmo tempo, porque tem a questão das palavras, da pronúncia, tem as consoantes mudas, tem as vogais que são pronunciadas de forma diferente. Então, tudo isso você vai aprender. Por que eu estou falando isso aí, por exemplo, das consoantes, das vogais que são pronunciadas de forma diferente? Porque se eu não falar para vocês, vocês não vão prestar atenção. E uma vez que eu falo, eu estou suscitando em vocês um alerta, é um sinal de alerta para vocês focarem naquilo, né? Aqui, deixa eu colocar mais um comentário do Luiz Carlos aqui, que é o tradicional do curso de inglês, não apenas o inglês, é o aluno, exatamente. É uma relação de dependência. Quer dizer, o aluno faz aquilo que o professor diz para ele fazer. O que eu prego, e é o que vai fazer a diferença no seu aprendizado de inglês, é justamente você tomar a iniciativa. Por isso, eu não me chamo de professor de inglês, eu não uso o termo. Eu me considero um mentor, ou seja, eu me considero uma pessoa que mostra caminhos, que no aprendizado do inglês, o idioma em si é a parte mais fácil. O mais difícil, principalmente pessoas que já passaram daquela fase da adolescência, em que você vai no curso de inglês de uma forma descompromissada, você não tem pressão no trabalho nem nada, tá? O mais difícil é justamente a pessoa se livrar daqueles limitações autoimpostas. Porque no curso de inglês, ninguém conversa com você para falar, no curso de inglês tradicional, onde você quer chegar? Você prefere fazer isso ou fazer aquilo? Não, ninguém conversa. É uma receita única para todo mundo, tá? E é claro que se você prescreve a mesma receita para todas as pessoas, não vai funcionar, tá? Então, Luiz Carlos, perfeito isso daí. Se a pessoa quer aprender, ela tem que ir além da sala de aula. Perfeito, né? Bom, então aqui você tem, eu estou dando exemplo de material que você pode usar para o seu estudo. Então, eu arriscaria dizer que são centenas de áudios gravados que você pode usar, tá? Então, por exemplo, o Luiz Carlos, ele usa o Anki. Todos os dias eu mando na lista, aprendendo inglês, é uma lista gratuita, eu mando 2 coisas por dia. Uma expressão idiomática e uma historinha, que vem com o áudio. Então, você pode pegar o texto da historinha, juntamente com o áudio, gravar no Anki, e você pode praticar aquilo dentro do Anki, tá? Como assim? Por exemplo, uma técnica também que é boa, você vê uma história e você reconta aquela história em inglês em suas próprias palavras, uma piada e por aí vai. Então, isso é poderoso também. Existe um monte de técnicas, tá? Você tem que achar aquela técnica que funciona melhor para você, que te dá melhores resultados. Aqui tem outro portal, o TED.com, que, além de tudo, ele te permite, como vocês podem ver pelas setinhas, eles te permitem baixar apenas o áudio desse vídeo, ou você pode baixar o vídeo também. Quer dizer, você pode baixar o MP4 ou o MP3, o áudio e o vídeo, tá? E são podcasts, tá? O TED, as palestras, as aulinhas ali, elas têm duração máxima de 20 minutos e são extremamente inspiradoras, extremamente úteis. Você acha palestras sobre praticamente todos os assuntos. E são palestras que fazem a diferença, que vão te ajudar a conduzir diversos aspectos da sua vida. Então, você também pode baixar o áudio dessas palestras para você ouvir aquele aprendizado passivo. Você pode combinar, por exemplo, a mesma palestra no aprendizado ativo e passivo. Ou seja, você vem aqui no site do TED.com, você se senta, ouve a palestra inteira, acompanhando a transcrição, ou a tradução em português, etc. E depois você baixa esse áudio e você vai ouvindo durante o dia, várias vezes. Quer dizer, a repetição é a chave, é o truque, tá? É o que o Anki faz. O Anki é um software de Space Repetition System, sistema de repetição espaçada. Por que repetição? Porque quando a gente aprende uma informação nova, com o tempo a gente esquece, ela cai para 90%. Isso no dia seguinte. Aí o que a gente faz? A gente tem que ver a informação de novo para julgar para 100% novamente. À medida que a gente vai fazendo as repetições, o espaçamento vai se aumentando. E você não vai mais esquecer as palavras, tá certo? Isso é comprovado, tá? Vocês podem ver aqui, pelo que o Luiz Carlos já falou, com o tempo você vai retendo a informação e você, por exemplo, você vai ter, o Anki define, quando que você vai ver a informação de novo. Se você ver a informação nova, você vai ver ela amanhã. Mas se você já viu essa informação várias vezes, então o tempo vai ser maior.
por exemplo, 6 meses, tá? E vai chegar um ponto que você não vai esquecer mais. E funciona mesmo, tá? Isso aí já está amplamente comprovado. Aqui o Luiz Carlos falou, o TED, ele realmente são boas palestras, mas a transcrição nem sempre é fiel. E principalmente a tradução. A tradução também eles dão às vezes eles dão cortam alguns. É meio complicado essa questão da tradução para o aprendizado em inglês. Por quê? Porque eu faço isso no portal Aprendendo Inglês. Eu pego, às vezes, textos do TED e eu até prefiro eu mesmo fazer minha tradução, porque eu quero fazer uma correspondência frase a frase. E, às vezes, para a tradução ser melhor, você não pode fazer essa transcrição total. Ou seja, eu diria que as minhas traduções que estão no portal Aprendendo Inglês, elas não seriam exatamente as melhores traduções, por exemplo, para você escrever um livro, etc. Porém, qual que é o meu objetivo nas traduções que eu faço? É fazer com que ela seja adequada, ou seja, eu tenho um relacionamento frase a frase, inglês e português, para que as pessoas consigam estudar melhor. Quer dizer, o meu objetivo é que vocês aprendam com o meu trabalho, tá certo? Então, a transcrição, às vezes, né, tanto no texto original, em inglês ou em outro idioma, ela pode ter fase. Obrigado, Luiz, pelo lembrete. Outra coisa que é legal, converse com você mesmo. Aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo. Eu sou do tempo que tinha máquina mecânica de aprender inglês, quer dizer, não tinha computador, não tinha nada. Você queria fazer um trabalho, você tinha que pegar uma folhinha de papel, botar na máquina e digitar. E era complicado, porque tinha que apertar a tecla com força e tal. E eu me lembro muito bem, né, que você tem que colocar os dedos na fileira do meio das letras e você tinha que subir os seus dedos para digitar em cima e embaixo. Nossa, mas como é complicado isso. Aí, do nada, eu comecei a mentalizar, eu comecei a visualizar os meus dedos se movendo para digitar as teclas. Era uma coisa infernal, porque eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Tudo que eu vi escrito, meus dedos já se mexiam. Bom, eu pensei, eu vou ficar louco, porque eu não conseguia, né, parar de fazer isso. Mas depois de um tempo isso sumiu. Até hoje, mais de 30 anos depois, eu ainda de vez em quando faço esse tipo de coisa. Mas o resultado foi o quê? Eu me tornei um datilógrafo, um digitador, que é um termo que se usa hoje, extremamente rápido. O que eu quero falar com conversa com você mesmo? Você pode ter conversas com você mesmo. Por exemplo, você se levanta de manhã e fala assim, I'm going to have a shower now, then I'm going to have breakfast, and then I'm going to work with Sally, my wife. On the way to work, I'm going to drop my children at school. Quer dizer, você pode ter essas conversas. Bom, eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, né? Eu vou levantar, vou tomar um banho, depois fazer o café da manhã, depois eu vou ao trabalho com a Célia, a minha esposa, e no caminho eu vou deixar os meus filhos na escola. Então, esse tipo de diálogo você pode também começar a fazer com você, que não vai tomar nenhum tempo adicional seu, e é uma estratégia extremamente poderosa também, tá bom? Então, olha só quanta dica para você aprender inglês com o tempo que você tem, tá? Outra coisa interessante são as frases de sobrevivência, survival phrases. Se você vai viajar para o exterior, você tem um conjunto de frases que você vai usar no aeroporto. Então, você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai achar diversos locais onde, né, essas frases estão disponíveis. Então, é legal, sim. Como o Luiz comentou lá atrás, ele já está com um deck do ano com umas 1.700 palavras. E esse deck, eu entendo que ele deve ter aumentado as frases de acordo com os interesses que ele tem, tá? Então, esses interesses, eu vou na internet, eu busco as frases. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns locais muito legais para vocês buscarem por essas frases. O que eu mais gosto é o Pinterest, tá? Tem outros. Por exemplo, ali vocês viram, até marquei, né? 15 ways to say no, quer dizer, 15 maneiras de dizer não. Isso é uma coisa interessante, tá? A outra ali é phrases for invitation. Vai ter um monte, tá? Eu só rolei a tela, tem frases para tudo, todo tipo de coisa que você precise, tá? E geralmente são imagens, mas aí é legal, porque lembre-se, quando você escreve, você ativa 8 áreas no seu cérebro. Quer dizer, isso já foi feito com aquela tomografia, né? Eu sei o texto em inglês, mas, enfim, eles mostram quais áreas do cérebro estão ativas. Então, quando você escreve à mão, você ativa 8 áreas do seu cérebro. Ao passo que você só lê, você ativa muito menos áreas, 1 ou 2 áreas do cérebro, tá certo? Então, é legal você ver essas figuras e escrever. Então, isso aqui é outro tipo de estudo que você pode fazer para conversas
com você mesmo. Por exemplo, você pode praticar essas 15 maneiras de dizer não, alguém te fazendo uma pergunta e você falando não. Tá? Outro lugar, eu adoro esse site, é o sentencedict.com. Como vocês podem ver aqui em cima, esse aqui é o endereço do site, também está na descrição. Você vai aqui e coloca, eu coloquei aqui essa palavra aqui, by chance. By chance é por acidente, né? Então, a primeira frase, life gets better not by chance, but by change. Quer dizer, a vida melhora não é por acidente, mas pela mudança. Olha que interessante. E você vai aprender inglês, é uma mudança na sua vida. Você vai sair da sua zona de conforto, né? E você vai melhorar. O Luiz Carlos está dizendo aqui, está fazendo uma pergunta, né? Escrever usando o teclado ou no celular vai com a escrita. Não. A escrita que eu estou me referindo é justamente a escrita com caneta, com lápis, etc. Quer dizer, ela é uma coisa válida, tá? Eu acho que é mais válido que você simplesmente ler a informação, tá? Luiz Carlos, uma coisa que eu vou colocar na referência também, tem uma série de 4 livros do professor Pierluigi Piazzi, que é basicamente Aprendendo a Aprender. São 4 livros, são aqui com várias temáticas, tá? No YouTube também tem várias palestras dele, que ele é focado exatamente no aprendizado, como o cérebro funciona. Ele era professor de cursinho pré-vestibular, ele é italiano, né, viveu no Brasil a vida inteira, e ele já é falecido, tá? Mas as palestras dele são super interessantes, e essas informações que eu estou trazendo para vocês são justamente informações que eu colhi nos livros dele, tá? Então, realmente, o que você mais ativa o seu cérebro é você escrever à mão. Mas é claro que você escrever usando teclado, etc., também é melhor do que você apenas ler aquela informação, tá bom? Então, por exemplo, o método da lista de ouro, que consiste em você escrever 20 frases por dia, né? Aí, depois de 15 dias, você volta na primeira sequência de frases que você escreveu, você vai filtrar aquilo. Quer dizer, das 20 frases que você escreveu, você vai conseguir se lembrar de aproximadamente 6 ou 7. As 14 que você não se lembrou, você escreve na outra folha e assim por diante. Então, tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá bom? Então, esse é um método bem legal, mas ele requer que a pessoa goste de escrever, certo? Então, se você não gosta de fazer isso, não tem nada errado. O Anki, ele é poderosíssimo também, tá? Enfim, mas existem técnicas que elas ativam mais as nossas áreas de aprendizado, tá? Então, olha que interessante, esse Sentence Dict. Vamos supor que tem uma palavra que vocês queiram memorizar. Tem uma palavra que eu vou supor que vocês não conhecem, é uma palavra muito pouco usada, nincompoop. Nincompoop significa pateta, idiota, etc. Eu estou dando a tradução para você, mas se você ver essa palavra nincompoop amanhã de novo, você não vai se lembrar. Então, você vem aqui no Sentence Dict e coloca nincompoop lá em cima. Ele vai te trazer frases que tenham essa palavra dentro. E essas frases você pega e põe no Anki, põe no seu caderno da lista de ouro, etc. Tá? Que aí você não vai esquecer. Então, por que eu falo isso? Porque não vale a pena você aprender uma palavra desvinculada do contexto dela. Sempre vale a pena você aprender a palavra dentro de uma frase, tá certo? Então, esse site, ele é poderosíssimo para você fazer isso aí, tá bom? Lembre-se sempre, aprendendo uma frase. Então, vamos supor que você lê um texto que está lá no portal Aprendendo Inglês ou qualquer outro lugar, e você coletou ali 10 palavras que você não conhece, mas que você quer internalizar, você quer gravar na sua memória. Então, vem aqui, ou você pode usar as frases que já estão no texto que eu coloquei lá, ou você vem aqui e pega outra. Sempre vale a pena você pegar a mesma palavra em vários locais. Por exemplo, no meu livro Aprendendo Inglês são 700 palavras, mais 2.400 frases. Ou seja, para cada uma das 700 palavras comuns, eu coloquei, em média, 3 frases para você ver aquela palavra em múltiplos contextos. Agora, a terceira, lembra que eu falei? A primeira coisa é você tomar a decisão, a segunda é você definir a sua meta, a sua motivação, e a terceira, para de falar que não tem tempo. Porque na hora que você fala que não tem tempo, nós temos um mecanismo, uma estrutura cerebral que se chama sistema de ativação reticular. O que é esse sistema de ativação reticular? É um filtro. Ele pega todas as informações do meio ambiente que nós recebemos e ele vai deixar chegar na consciência somente aquilo que te interessa. Só isso. Tá? Ou seja, você quer aprender inglês, tá? Então, de manhã você fala assim, what can I do today to increase my exposure to the English language?
Não precisa falar inglês não, tá? Mas é legal. Depois que você aprender a frase, você fala inglês, lembra falar com você mesmo. O que eu posso fazer hoje para aumentar minha exposição à língua inglesa? Se você se faz essa pergunta de manhã, durante o dia inteiro, o seu sistema de ativação reticular, ele vai te ficar cutucando assim, olha ali, ó, isso aqui você pode usar para aprender inglês, entendeu? Ele te dá um foco, tá? Então, isso aí, você pode usar para se desenvolver ou então para te travar. Se você fica falando o tempo inteiro que não tem tempo para aprender inglês, o que o teu sistema de ativação reticular vai fazer? O dia inteiro ele vai buscar provas de que realmente você não tem tempo para aprender inglês. Entendeu? Então, esse sistema de ativação reticular pode funcionar para o bem ou para o mal, tá? Então, por favor, para de falar que não tem tempo, tá certo? Isso é importantíssimo. Outra coisa, que é um grande consumidor de tempo, redes sociais. É um pesadelo isso aí. Por quê? Essas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc., lá por trás, vocês têm uns psicólogos que são top no mundo. E eles já têm pesquisas falando que isso. A pessoa, quando está no Facebook da vida, no Instagram e tal, você tem uma descarga de serotonina, que é o hormônio do prazer, quer dizer, ele te dá uma sensação de bem-estar. Né? Eu estou relatando que tem uma pesquisa sobre isso, que te dá uma sensação de bem-estar semelhante àquela que você consegue com drogas químicas, é o que está no texto. Tá? Então, realmente, se você tem esse tipo de prazer ao acessar as redes sociais, é muito difícil você se desvencilhar delas. Mas isso aí é um sumidouro de tempo. Isso aí te consome um tempo gigantesco. Só você limitando o tempo que você gasta nas redes sociais, você vai conseguir liberar um tempo enorme para desenvolver muitas e muitas habilidades, estudar, etc. Certo? Então, isso é o quê? Inclusive, existem aplicativos que monitoram o seu tempo para a rede social. Porque a pessoa que realmente é viciada, na hora que você fala assim, eu não gasto tempo nenhum na rede social. Então, tem um aplicativo que vai lá e fala, sim, você ficou tanto tempo no Facebook, ficou tanto tempo no YouTube e tal. E a pessoa, na hora que ela vê a prova do tempo que ela gasta, né, nesse tipo de coisa, aí, quem sabe, né, ela cai em si. E até tem uma fobia, nomofobia, que é a fobia, o medo, o terror de ficar longe do celular. Quer dizer, você sai de casa, esqueceu o celular, aí você já está lá no trabalho, andou 30 quilômetros, você volta para casa para buscar o celular, que você não consegue ficar longe dele. Tá? Então, essas distrações, elas são um sumidouro de tempo. Tá? E você pode passar 10, 15, 20 anos da sua vida e você não vai progredir nada, porque você está jogando seu tempo fora. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, a desculpa, como eu já disse, é uma racionalização que nós fazemos. E o que é racionalização? Nós encontramos uma justificativa que nos agrade para, né, justificar por que a gente não está investindo tempo naquela habilidade, naquele estudo. E olha que essa frase é muito bacana da Eleanor Roosevelt, que é a esposa a esposa do presidente Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, lembra lá atrás que eu falei da motivação? A motivação, na verdade, ela está ligada com os seus sonhos, tá? O que é o sonho? Você fala assim, quando eu dominar essa habilidade, quando eu falar inglês, eu vou poder viajar para o exterior, eu vou poder me locomover bem, tem aluno meu que falou que ele quer aprender inglês porque justamente ele quer se posicionar como um candidato viável para trabalhar no exterior, tá? Porque a primeira coisa que acontece é isso. Tem um outro, olha que bacana, ele falou que o sonho da vida dele era poder levar a família dele nos Estados Unidos, na Disney, e poder fazer tudo por eles. Quer dizer, além do prazer de estar nos parques, de passear, etc., ele queria ser a pessoa que levaria todos eles com segurança, né? Proveria a diversão para eles. Então, esse era o sonho dele, né? Poder fazer. Então, quando você tem um sonho, tá? A sua motivação, a sua força para chegar lá, ela é muito maior. Vamos falar a verdade, né? Eu não tenho tempo, é a mesma coisa que você dizer, não é a minha prioridade. Porque na hora que for a sua prioridade, e você lá na frente, lembra? Se você tomou a decisão de agir,
você descobriu qual é o seu sonho, qual que é a sua motivação, ninguém vai te segurar. E outra coisa no estudo, essa daqui eu sempre coloco nas lives, você tem que celebrar as suas pequenas vitórias, tá? Isso aqui é de um artigo de uma revista de psicologia que diz que a frequência do sucesso importa mais do que o tamanho do sucesso, ou seja, celebre as suas pequenas vitórias. Crie celebrações diárias para você mesmo. Quer dizer, você lembra a perguntinha que você faz de manhã? Faz outra perguntinha no final do dia. Como é que foi meu dia hoje? Eu consegui cumprir minhas metas? Eu consegui avançar? Eu consegui estudar tudo que eu queria? Tá? E aí você se dá um prêmio. Pode ser um chocolatinho, pode ser, sei lá, pede para sua esposa, para sua namorada te dar um beijinho, né? Uma coisa assim, que te faz um abraço, né? Chega assim, nossa, hoje eu estou tão feliz, né? Consegui cumprir, me dá um abraço, né? Um abraço faz bem, a teoria do abraço. Tá? Então, celebre as suas pequenas vitórias, tá? E eu gosto sempre de colocar uma imagenzinha de alguém celebrando as vitórias. Já coloquei da série Seinfeld, da série Friends, esses aqui são os Muppets, né? Na hora que você visualiza essas cenas, né, você já tem um sentimento de bem-estar, tá? Ó, isso aqui não é invenção minha, tá? Não é questão de autoajuda, nem nada. Isso aqui são coisas comprovadas por estudos psicológicos, tá? Você celebrar as vitórias, você visualizar isso daí. E diversão, tá? Então, se você vai estudar inglês, procure temas que te agradem, que te divirtam. Por exemplo, na lista Aprendendo Inglês, que eu mando todo dia uma piadinha, uma frase, etc. O meu objetivo qual que é? Que ao ler aquele texto, você até se esqueça que está lendo alguma coisa em inglês. Eu quero que você se divirta, que você se concentre na mensagem, não na língua em si, tá? Então, divirta-se. Se está chato o texto, se você não gostou, passa para outro. Tem muito assunto na internet. Você não precisa ficar naquela história, eu comecei, eu tenho que acabar. Não, está muito chato. Lê o primeiro parágrafo, não gostou, passa para frente. Os links estão na descrição, tá? Eu agradeço aqui ao Luiz Carlos por um monte de sugestões bacanas. Eu vou acabando aqui a nossa conversa, já vou lá colocar os links que eu mencionei, tá bom? Então, sempre a descrição está no vídeo, inclusive os slides dessa nossa conversa estão lá, se alguém quiser baixar para inspiração, fica à vontade. Então, aqui, mais uma vez, o Luiz Carlos colocou aqui, é isso aí, tentar aprender inglês se divertindo. Exatamente, essa é uma das grandes estratégias, uma das estratégias mais poderosas, aprender inglês se divertindo. Ok, Luiz Carlos, muito obrigado. Sua participação hoje foi fantástica. E até geralmente eu falo meia hora, né? Graças ao seu apoio, ao seu encorajamento aqui, e também eu pude expandir o tópico da nossa conversa, tá? E eu acho que eu estou muito feliz por ter podido transmitir isso aí para vocês, tá bom? Aqui a Mari é aluna minha. Mari, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que você também está sendo exemplar na sua dedicação, nos seus estudos, tá? E pode sempre contar comigo. Muito obrigado, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou fazer uma pequena edição aqui na descrição, mas daqui a uns 5, 10 minutos pode voltar aqui que todos os links já vão estar disponíveis. Então, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.